E hoje eu recebo aqui no estúdio o novo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Luiz Ramos. Olá, ministro, seja muito bem-vindo ao nosso programa e ao TST também. Muito obrigado, sempre à disposição. Bom, ministro, eu gostaria que o senhor nos contasse sobre a sua trajetória na Justiça do Trabalho. Bem, isso precisa remontar aos idos de 1988, né, quando eu fiz o concurso para servidor do Tribunal Regional de Santa Catarina, no mesmo ano que eu estava começando a faculdade de Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu trabalhei durante 5 anos como servidor, me formei no curso de Direito em 1992 e no ano seguinte, 1993, eu fui aprovado no concurso para juiz do trabalho substituto. Atuei como substituto por 5 anos nas várias comarcas do estado, porque essa é a característica, né, do juiz substituto. Em 1998, eu assumi como presidente da então Junta de Conciliação e Julgamento de Xanxerê. Logo em seguida, me removi para a Junta ainda de Chapecó e depois me removi para então já a Vara do Trabalho de Araranguá, depois Itajaí, São José, que fica na Grande Florianópolis, por fim em Florianópolis, até que em 2016 eu tomei posse como desembargador do Tribunal Regional de Santa Catarina, não obstante já desde 2007 estar atuando como convocado naquele tribunal. Paralelamente a isso, eu tenho uma carreira acadêmica, eu fui professor da Universidade Federal de Santa Catarina por quase 10 anos, de 2006 a 2003, e naquela universidade eu também fiz o curso de mestrado em Direito e depois de doutorado em Direito. Bom, e o senhor é o primeiro desembargador do TRT de Santa Catarina a se tornar ministro do TST. Na opinião do senhor, ministro, essa é uma conquista também para o Estado, para Santa Catarina? Sem dúvida nenhuma, né? Nenhum projeto se constrói sozinho. Toda a boa qualidade do Tribunal de Santa Catarina contribuiu, nos seus quase 37 anos de existência, para que, pela primeira vez, um de seus membros pudesse alçar ao Tribunal Superior do Trabalho. Isso é uma conquista não só para o Tribunal, mas para o Estado também, porque o Estado de Santa Catarina é um Estado desenvolvido economicamente, tem taxas positivas de empregabilidade, mesmo no período de crise, e isso se dá pela diversidade econômica do Estado, que tem desde empresas de tecnologia, tem atividade agrária muito desenvolvida, não há latifúndios, né? É característica do Estado também a distribuição da terra, enfim, e toda atividade econômica é distribuída por todo o território. A gente não tem uma concentração só em uma região. Então, nós temos desenvolvimento econômico no oeste, no estado, no sul, no norte, na região de Joinville, Blumenau, na Grande Florianópolis, Chapecó, enfim, todo o estado tem regiões bem desenvolvidas. E quais são as expectativas do senhor para o cargo? Como é que o senhor acha que deve ser a atuação de um ministro do TST? Bem, esse é um desafio que a gente vai aprendendo na prática, né? Porque por mais que eu tenha experiência em atuação em primeiro e segundo graus, e aí já se vão mais de 25 anos, exercer a função de ministro é um desafio inédito. E eu acho que isso é uma característica do cargo e todos acabam passando por isso. Mas eu tenho uma convicção de que ser ministro de um tribunal que tem como função servir como uma espécie de um farol, né, assentado em rocha firme, para orientar a jurisprudência das relações de trabalho em todo o território nacional. E quando a gente fala isso, já percebe que é um grande desafio, porque o território brasileiro é muito extenso, as regiões são muito diferentes umas das outras, seja culturalmente, seja economicamente, e nós temos em cada região perfis de empresas e trabalhadores também muito diferentes. Então, falando assim, já dá para ter uma ideia da grandeza do desafio de uniformizar uma jurisprudência trabalhista para todo o território brasileiro, considerando todas essas características. E, ministro, como é que o senhor avalia o papel da Justiça do Trabalho na sociedade, tendo em vista esse contexto de mudanças na legislação trabalhista? É preciso perceber que a legislação trabalhista remonta, na sua consolidação, pelo menos, à década de 40. Naquele período, o Brasil era um país eminentemente rural, a maior parte da população ainda morava no campo,
mas iniciava-se um movimento de industrialização e a legislação do trabalho acabou contribuindo para isso. De lá para cá, o mundo se transformou numa velocidade e numa profundidade muito grande. E aí as relações de trabalho, os modos de produção também se alteraram. A CLT vem sofrendo modificações, ajustes desde então, mas de fato a Lei 13.467 acabou fazendo uma reformulação quase que estrutural. Eu tenho dito que foi no DNA da legislação trabalhista, tanto no direito material, processual e também no direito sindical. Então, o desafio é enorme para se aplicar uma legislação nacional em situações tão diferentes pelo território nacional. Nós temos ainda desde reminiscências de escravidão no Brasil, em todas as regiões do país, até ocupações de ponta do ponto de vista do avanço tecnológico. E uma mesma legislação tem que se aplicar a todas essas situações. Esse é o desafio que o tribunal tem hoje, a Justiça do Trabalho tem hoje. Agora, se nós fizermos uma visão também para o futuro, e eu não digo aqui de um futuro muito distante, eu falo aí de 5, talvez 10 anos, nós teremos uma quarta revolução tecnológica que já está em implementação e que vai, de fato, também afetar profundamente, sejam as relações econômicas, sejam também as relações trabalhistas e o modo pelo qual as pessoas prestam o trabalho. Já são poucas as profissões nas quais a tecnologia não é uma ferramenta necessária para o seu desenvolvimento. Na opinião do senhor, então, quais são os principais desafios atualmente da Justiça do Trabalho? Ana, eu parto do pressuposto que se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, o resultado não vai ser diferente. Então, para a Justiça do Trabalho, e aí o Estado brasileiro como um todo, né, todas as instituições públicas precisam dar respostas para a sociedade, para as perguntas que a sociedade de fato faz e não aquelas que nós imaginamos que ela esteja fazendo. E por conta disso é preciso enfrentar esse desafio. Uma instituição pública que não acompanha o desenvolvimento social, que não se torna uma instituição necessária, acaba correndo o risco de se tornar obsoleta, ultrapassada, e isso sempre coloca em risco a própria existência da instituição. Então, o desafio da Justiça do Trabalho é perceber não só o seu contexto presente, mas ter uma visão no futuro e ir permanentemente se adequando para prestar um bom serviço público para a sociedade. Ok, ministro, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, o prazer é todo meu e sempre à disposição.